Fala pessoal, vou mostrar uma partida aqui no Pioneiro Branco, né? Um pioneiro bem legal. Partida realizada aqui entre Baiano 79 e Gilson. Partida muito legal, são excelentes damistas aí. E aqui, né, o pioneiro caracteriza por C3B4 ou CD4, aí responde com FC G5 e coloca o peão lá, né, na C5. Faz a troca de 2 por 2, né, e mantém um peão lá. Aí jogou aqui para G4, G5 H4, aí G3 F4, aí E7 F6, B2 A3, aí faz as três Marias aqui, aí fecha, aí agora joga o G7 F6, A3 B4, H8 G7, A1 B2, e aí ataca, aí H2 G3, né, faz a simplificação aqui, troca a peça, e aí toma lá para o G3. Aqui as vermelhas, né, avançam, né, com o H6G5, troca para trás. E aqui um detalhe muito importante, onde as vermelhas aqui acabam jogando erroneamente esse lance aqui, né? Não pode. F6 E5. Parece um lance. Se você não prestar muita atenção aqui, ó, veja só. Essa situação aqui, se você não prestar muita atenção, depois eu vou estar olhando no tabuleiro, né? Vou só passar aqui. Se não tiver atenção aqui, não vai imaginar essa manobra, né? Das duas. E depois dá mais duas, 4 peças e toma 3 em dama lá, ganhando o jogo tranquilamente, né? Quem ainda seguiu assim, veio, jogou. Aí avança. Não pode dar as duas aqui, né? Para matar a dama, porque a oposição fica para as brancas, né? Se fizer isso, matar a dama, vai perder. Porque a vez das brancas, as brancas vão jogar aí o E3 D4 e vai ganhar. Porque a peça lá de B8, ela vai parar aqui em D6. E aí não vai ter jeito. Porque o E3 D4 vai jogar e aí não vai ter o que fazer. Então, seguiu assim, né? Ele foi avançando. Aqui, perdido fácil, né? Dá uns tempos aqui. Aí, agora vem. Aí quando sai lá, e avança. É só avançar, jogou pronto. Fez a dama aqui e já era, né? Não tem por de correr. Então, voltando lá, ó. Novamente, né? Trocou, joga. G3 F4, aí E7 F6. B2 A3, aí faz as três Maria aqui em G5, fecha com o E3, né? O D2 E3. Avança G7 F6, joga A3 B4, aí H8 G7, A1 B2, monta, fecha, troca, né? Faz as trocas todas, toma lá. Aí joga o H6 G5, troca para trás e aí esse vacila aqui. Como eu falei, né? Vou virar aqui o tabuleiro. Veja só. É um lance que, tipo assim, muita gente que tá acostumado aí, que fica sempre atento, né, às combinações, pode passar desapercebido. Qualquer um pode levar golpe, né? Isso aí é absolutamente normal. Porque muitas das vezes a gente não observa muito essas armadilhas assim, né? A pessoa vai dar 4 peças e tudo. Parece assim meio despretensioso. As peças estão muito desconectadas, a gente muitas das vezes não imagina que essa peça aqui de, de essa peça no caso de A7, né? Ela A gente não imagina que a peça de A7 ela pode parar lá em E3. Então pela questão da conexão, né? Tá muito distante e tal, mas é, essa manobra faz com que a peça chegue lá em E3. E é muito ruim, né? Vai ficar ruim para as vermelhas que vai perder, né? Porque aí, ó, acaba fazendo essa lacuna e faz a dama lá em H8. É uma manobra bem legal. Não é difícil de ver realmente, mas assim, se você não tiver atenção, tiver desconectado com o tabuleiro, é fácil de cair isso aqui, porque as peças não estão bem assim conectadas. O espaço é muito distante. Essa peça para chegar de A7 para chegar em E3, e ainda você tem que atentar por essa lacuna aqui de
quando você abre aqui para F6, E5, às vezes passa desapercebido mesmo, isso é normal, ó. Então aí dá lá as duas, dá mais duas aqui, ó, e ganha de uma forma bem legal, tá? Bom, essa foi a partida, aqui foi para mostrar que os golpes é muito comum, né? A gente acabar caindo em golpes, apesar de que é simples. Analisando você consegue ver, né? Porque o jogo de damas também tem muita questão do tempo e também a sua atenção com o tabuleiro, né? Você tem que estar ligado, conectado, porque essa distância das peças para poder ocorrer a combinação às vezes acaba nos atrapalhando e faz com que a gente caia nas combinações. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Nos vemos nos próximos. Até mais.